Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Quem é meu aluno e quem não é, eu sou Maria Andrade, advogada, professora e mentora aqui do curso prático primeira fase da OAB. Vou continuar a leitura da nossa apostila ponto 2.4, Direitos da Personalidade. Essa nossa apostila de Direito Civil, ela é decorrente aí do nosso desafio de Direito Civil. Nós fazemos desafios quinzenais ali no nosso curso. Então vamos lá, a leitura para quem não tem tempo de ler ou para quem gosta de acompanhar assim. Tá? Direitos da personalidade. Os direitos da personalidade representam uma faceta fundamental do ordenamento jurídico, especialmente por estarem intrinsecamente ligados ao princípio da dignidade humana, um dos pilares da Constituição. Esses direitos são essenciais para a proteção dos aspectos mais íntimos inerentes ao ser humano, abrangendo sua integridade física, psíquica e moral, além de garantir o respeito às suas projeções sociais. A importância desses direitos se manifesta na medida em que eles asseguram ao indivíduo o respeito à sua individualidade e à sua vida privada, protegendo-o contra qualquer forma de abuso ou violação que possa atentar contra sua honra, imagem ou privacidade. Isso é bem importante, tá? Nesse sentido, os direitos da personalidade formam um núcleo essencial para a realização plena do ser humano dentro da sociedade, assegurando a cada pessoa que seja respeitada em sua singularidade e integralidade. Principais características: absolutismo, são oponíveis contra todos, erga omnes. Generalidade, os direitos da personalidade são outorgados a todas as pessoas, direito inato, você já nasce com ele, você simplesmente tem por ter, todo mundo tem, tá? Ninguém especial, todo mundo tem, geral tem, tá? É generalidade, todo mundo tem, é absoluto e todo mundo tem, tá? Extrapatrimonialidade. Os direitos da personalidade são fora do comércio, tá? Pois não possuem conteúdo patrimonial direto. Alguns direitos, porém, admitem repercussões patrimoniais, como direitos autorais, tá? Mas aqui, por exemplo, você não pode vender, sei lá, a sua honra, né? Não dá para vender a honra, né, gente? Coisas assim. Intransmissibilidade e ou indisponibilidade. O titular não pode dispor ou delegar a outra os seus direitos personalíssimos, tá? Você não pode passar para outra pessoa, transferir, sabe? Perdeu tua honra, por exemplo, tá? Pegando aqui honra, que foi algo que eu pesquei ali rapidinho. Eu não posso transferir a minha honra para outra pessoa, tá? Ele é personalíssimo, ele é só meu. Eu simplesmente nasço com ele. Ele é inato a mim, eu não preciso fazer nada para adquirir esses direitos de personalidade. E também eles são absolutos, né? Todo mundo, erga omnes aí, todo mundo, eles são oponíveis a todas as pessoas, tá? E renunciabilidade, você também não pode renunciar, você não pode virar e falar assim, olha, eu não quero mais ter o direito à minha honra. Tá? Eu renuncio ao direito à minha honra, tá? O titular pode até não exercer, mas não é possível renunciar a tais direitos. Imprescritibilidade, não há prazo para o seu exercício e não se extingue pelo não uso. Você não precisa usá-lo, simplesmente você vai ter, tá? Vai usar, não vai usar, quer, não quer, não interessa, você vai ter porque tem, porque pronto, porque é assim. Não vamos discutir, tá? Impenhorabilidade, os direitos da personalidade não são passíveis de penhora. Perpetuidade ou vitaliciedade são permanentes, cessando apenas com a morte. Morreu, acabou-se, tá? Exercício ilimitado, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Para enfrentar com sucesso o exame de ordem dos advogados do Brasil, é crucial compreender a fundo a tutela jurídica dos direitos da personalidade e as normas protetivas estabelecidas pelo Código Civil. Os direitos da personalidade são essenciais para a dignidade humana, englobando atributos como a vida privada, imagem, o nome, entre outros, e são protegidos de maneira rigorosa pelo ordenamento jurídico brasileiro. O Código Civil, nos artigos 11 a 21, detalha essas proteções, assegurando que qualquer violação a esses direitos possa ser repelida ou compensada por meio de medidas judiciais apropriadas. É de extrema importância que o candidato ao exame tenha uma compreensão clara dessas disposições legais, não apenas para aplicá-las adequadamente em situações práticas da advocacia, mas também para responder com precisão às questões teóricas que possam surgir durante o exame. Tá? Vamos continuar.
Aqui. Tutela judicial, inibitória e reparatória. Artigo 12. Vamos ler aqui, tá? A gente lê muitos artigos aqui, porque assim, eu gosto que vocês tenham contato com a matéria de várias formas diferentes. Vocês recebem no PDF de artigos quentes, vocês recebem, às vezes, só em áudio, vocês recebem no meio de uma correção das atividades, que eu envio a correção das atividades das mentorias em grupo para vocês. As mentorias em grupo são feitas ali pelo grupo do WhatsApp. Se você é aluno e ainda não está no grupo da sua turma, é só chamar que a gente manda o link da sua turma. E se você quer participar conosco, tá? É só ir lá no meu Instagram, se inscrever. Sempre tá rolando alguma promoção por lá aqui do curso. Então vamos lá, artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Proteção da integridade física, tá? Esses são aqui os direitos da personalidade, tá? Proteção à integridade física, artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Aqui tá falando de transplante, tá? Dispor de uma parte do corpo, diminuir, aumentar. Tá falando de transplante, tá? Observação. Convém destacar a interpretação doutrinária coerente com a jurisprudência atual, daqui do artigo 13, tá? Aqui com as jornadas de direito civil, enunciado 6º. A expressão exigência médica contida no artigo 13 refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do dispoente. Enunciado 276. O artigo 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do prenome e do sexo no registro civil. Vejam os efeitos que esse artigo 13 tem. A gente começou ali, vocês pensaram, um artigo inocente, não traz tanta coisa assim. Vejam a importância dele. Tem que entender que aquilo ali está falando do transplante. E quando a gente fala em dispor do corpo, diminuir ou aumentar uma parte, a gente não está falando somente, por exemplo, um transplante do coração, um transplante de fígado, diminuir aí aquele pessoal que faz aquela cirurgia do estômago, que dá uma diminuída do estômago, isso também entra aqui. Como pode ser também a alteração do sexo. Porque você vai retirar uma coisa para colocar outra, tá? Então, a transgenitalização também entra aqui. O artigo vai falar isso? Não. Precisa pesquisar na doutrina? Também não, mas tem que ver ali o enunciado, tá? Tem que saber fazer essas ligações. E é isso que no curso ajuda vocês muitas vezes, porque vocês podem ir lá e ler só a lei e aí não saber que vai ter essa interpretação aqui, tá? Agora para o artigo 14, é válida com objetivo específico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte para depois da morte. Que eu escrevi errado. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Me perdi. A qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Proteção do nome. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome. Nele estão comprometidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Proteção da imagem, privacidade e intimidade. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização, se couber,
que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar auto contraditório a esta norma. O Código Civil de 2002, em seu esforço para regular as relações privadas, inclui uma seção dedicada aos direitos da personalidade, reconhecendo a importância de proteger aspectos fundamentais da condição humana, como a honra, a imagem e a privacidade. No entanto, essa condição não esgota o rol de direitos inerentes à personalidade, deixando espaço para a Constituição Federal e leis especiais abordarem direitos igualmente essenciais, como o direito à vida, à saúde e direitos autorais. Além disso, a evolução da sociedade e suas demandas por novas formas de proteção jurídica levam ao reconhecimento de direitos atípicos pela doutrina e jurisprudência. Um exemplo notável é o direito ao esquecimento, ser esquecido, que, embora não esteja expressamente previsto na legislação, foi objeto dos enunciados 531 a 576 do Conselho de Justiça Federal. Quem tiver um tempo, se dê esse trabalho, tá? Faça isso pela sua carreira, faça isso pela sua aprovação, seja uma pessoa informada, dá um Google, vai lá e lê esses enunciados do 531 e 576. São coisinhas bem pequenininhas, tá? Que podem enriquecer muito, não só o conhecimento de vocês para a prova, como para a carreira profissional de vocês que já começou. Porque a preparação para a prova também é preparação para a vida de advogado, a vida jurídica, tá? Já começou a carreira de vocês no dia da matrícula, eu já expliquei, tá? Essa dinâmica entre legislação, doutrina e jurisprudência evidencia o caráter vivo do direito, constantemente adaptando-se para atender às necessidades de proteção dos indivíduos na sociedade. O Superior Tribunal de Justiça possui um entendimento consolidado a respeito dos danos morais originados de ofensa aos direitos à personalidade. Segundo essa visão jurídica, para a configuração do dano moral nesses casos, não se exige a demonstração concreta do prejuízo sofrido pela vítima. Isso significa que o dano moral é considerado in re ipsa, ou seja, presumido. Dano moral in re ipsa é dano presumido. Já vai gravando isso aí, que lá na parte de responsabilidade civil, vocês têm que saber isso muito bem, tá? A ofensa a direitos tão fundamentais como a honra, a privacidade, a imagem, entre outros direitos da personalidade, é por si só considerada lesiva o suficiente para justificar a compensação sem a necessidade de provas, os efeitos negativos específicos que decorreram do ato ofensivo. Essa orientação do STJ visa garantir a proteção efetiva dos direitos da personalidade, reconhecendo a dificuldade muitas vezes encontrada pelas vítimas em demonstrar objetivamente o impacto de tais ofensas em sua vida. Eu trouxe aqui o informativo número 513 e a súmula 403. Tem que ler súmula também, tá? Por isso que é importante ter um caminho, sabe? Seguir um método, alguma coisa, para saber qual que é a súmula que tem que ler agora, por exemplo, tá? Informativo 513. Sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor ou sofrimento para a configuração do dano moral. Súmula 403. Independente de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos e comerciais. Independe de prova, tá? No nosso próximo encontro, a gente vai falar do ponto 2.5, extinção da pessoa natural. A nossa ideia aqui são pequenos vídeos de 10 minutos. Esse curso é destinado aí, 10 minutos, né, ali, entre 10 a 15 minutos, destinados a mamães, a pessoas sem tempo, correria do dia a dia. Então, o nosso conteúdo ele é entregue de forma bem fracionada, em pequenos passinhos, tá? Para evitar a frustração, evitar a ansiedade também, e que para vocês consigam evoluir todos os dias rumo à aprovação. Um beijão da prof, a gente se vê no ponto 2.5, extinção da pessoa natural.